Recentemente me cadastrei no OnlyFans e preciso compartilhar essa experiência que mudou completamente minha vida. Sinto que é importante contar o que aconteceu, principalmente para alertar outras pessoas que possam estar pensando em seguir o mesmo caminho. Tenho 20 anos, me chamo Clara e hoje vivo uma realidade bem diferente do que imaginava há alguns meses atrás. Meu pai mora com minha madrasta atualmente e nosso contato acontece apenas durante as férias ou em ocasiões especiais. Minha história tem início quando eu completei 15 anos e perdi minha mãe por causa de um câncer. O convívio com minha madrasta sempre foi complicado. Para ser sincera, nunca houve uma boa relação entre nós duas. Foi por isso que, assim que fiz 18 anos, decidi sair de casa. Queria ter independência e cuidar da minha própria vida, sabem como é? Consegui uma vaga num salão de beleza da região. O que ganhava lá não era suficiente e eu realmente precisava de uma renda extra para conseguir me manter. Foi quando uma colega de trabalho chamada Luna me contou sobre uma plataforma chamada OnlyFans. Todo mundo conhece a fama que esse site tem e os riscos que envolvem esse tipo de trabalho. Porém, naquela época eu era inexperiente e ingênua, então pensei, por que não tentar? Acabei criando uma conta usando meu nome verdadeiro, Clara Davis. Depois de observar como outras usuárias trabalhavam, percebi que era possível ganhar um bom dinheiro mostrando o corpo. Inicialmente sentia vergonha, mas aos poucos fui postando fotos com roupas provocantes, até que decidi mostrar meu rosto também. Em questão de algumas semanas, já tinha conquistado muitos seguidores e recebia diversos comentários e solicitações especiais. Vários usuários chegavam a oferecer entre 50 e 60 dólares por conteúdo mais íntimo ou personalizado. Não me preocupava muito com as consequências disso. O dinheiro era tentador e meu trabalho se resumia a postar fotos e conversar com os clientes. Obviamente escondi tudo dos meus pais, pois sabia que jamais aprovariam. Tinha certeza de que meu pai ficaria furioso se descobrisse. Confesso que me dava medo pensar nas possíveis reações, então preferi manter segredo. Felizmente os negócios corriam bem e minha conta crescia constantemente. Certa noite, ao retornar do salão, fui me trocar e resolvi produzir algumas fotos para relaxar. Minha casa é pequena e feita de madeira, bem modesta. Estava no quarto me arrumando em frente ao espelho quando algo chamou minha atenção na janela. Por ela consigo ter uma visão clara da rua onde moro. Naquele momento, notei uma caminhonete estacionada bem em frente à minha casa, o que me causou estranheza porque havia um homem no banco do motorista me observando diretamente. Ele possuía olhos grandes e uma expressão facial perturbadora, com um sorriso meio distorcido. O mais chocante era que, mesmo percebendo que eu havia notado sua presença, ele não demonstrou nenhuma intenção de sair dali. Permaneceu imóvel, me encarando com aquele olhar aterrorizante. A princípio, imaginei que fosse apenas alguém que estava de passagem e logo iria embora. Então, continuei com minhas atividades. Mas a cada foto que tirava, voltava a olhar e ele continuava lá, com os olhos fixos em mim, demonstrando uma obsessão assustadora, como se fosse um predador estudando sua presa. O terror começou a tomar conta de mim. Naquele instante, sem hesitar, fechei todas as cortinas, apaguei as luzes e fiquei em silêncio total, esperando que ele desistisse e fosse embora. Aguardei alguns minutos até ouvir o som do motor da caminhonete sendo ligado e o veículo se afastando. A noite se tornou uma eternidade, e quando o dia amanheceu, eu não conseguia parar de pensar naquele olhar perturbador. No dia seguinte, ao acessar minha conta no OnlyFans, me deparei com um comentário muito estranho de um seguidor chamado Tyler, que havia respondido a uma das minhas fotos da noite anterior. Você não precisa se esconder de mim. Estou aqui te observando. Naquele momento compreendi que se tratava da mesma pessoa que me aterrorizou na noite passada. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo, como ele havia descoberto onde eu morava.
Isso era um mistério para mim. O sujeito estava claramente obsessivo. Me senti terrível, com muita raiva de mim mesma por ter confiado nessa comunidade online. Mas também me incomodava profundamente saber que ele conhecia meu endereço. Infelizmente, os problemas não pararam por aí. Certo dia, enquanto dirigia de volta para casa após o expediente, percebi que uma caminhonete estava me seguindo. Inicialmente não dei importância. Achei que fosse coincidência, mas quando parei em um semáforo, o veículo se posicionou exatamente ao lado do meu automóvel e, para meu horror, era Tyler. Reconheci imediatamente aqueles olhos assustadores quando ele me encarou através da janela. Não pronunciou palavra alguma, apenas me perfurou com aquele olhar gelado e intimidador. Me senti extremamente desconfortável e ansiosa, aguardando desesperadamente que o sinal ficasse verde para eu poder escapar rapidamente daquela situação. Mantinha os vidros fechados, mas naquele momento Tyler fez um gesto bizarro, como se estivesse chamando um animal, e subitamente cuspiu no meu vidro como se fosse algum tipo de provocação doentia. Fiquei completamente paralisada, sem reação e sem saber como proceder, observando aquele indivíduo se afastar em sua caminhonete até desaparecer. Naquela noite, não consegui dormir nem um minuto. Apenas chorei, pensando em tudo que estava vivenciando. Obviamente quis procurar a polícia, mas temia que meu pai descobrisse toda a situação. Por fim, minha primeira atitude foi excluir completamente meu perfil no OnlyFans e encerrar essa fase, pois desejava apenas que ele parasse de me perseguir. Nos dias que se seguiram, quando faltei ao trabalho por alguns dias, minha amiga Luna veio me visitar. Desabafei com ela e contei todos os detalhes do que estava enfrentando com esse homem. Luna sugeriu que talvez fosse melhor eu me mudar para a casa do meu pai, onde teria mais segurança, e que seria prudente contar aos meus pais sobre a situação. Acabei seguindo seu conselho. Na semana seguinte, meu pai apareceu em casa. Após muito receio e hesitação, me sentei com ele e expliquei todo o problema, descrevendo o quão perigosa essa pessoa era e como ela me perseguia constantemente. Naturalmente, ele ficou muito irritado comigo por ter tomado essa decisão, mas também demonstrou alívio ao saber que eu estava bem. Combinamos de procurar a polícia na manhã do dia seguinte. Porém, naquela mesma noite, justamente quando eu pensava que tudo estava se resolvendo, algo terrível aconteceu. Eram aproximadamente 11h30 da noite e eu dormia no meu quarto. Como as paredes eram finas, conseguia ouvir a televisão da sala onde meu pai assistia a um jogo. Mas de repente escutei um ruído estranho, como se algo estivesse batendo levemente na janela. Imediatamente, pensei que ele havia retornado. Sem fazer barulho, me levantei cautelosamente e me aproximei da janela para tentar vê-lo do lado de fora. Minha intenção era flagrá-lo e chamar a polícia imediatamente. Me abaixei e me rastejei pelo chão para não ser percebida. Movi a cortina apenas um pouquinho para espiar, e quando olhei, tive um susto terrível. Era exatamente aquele mesmo rosto sinistro, aquele olhar vazio e perturbado colado no vidro da janela. Não tenho palavras para descrever o que senti naquele instante. Fiquei completamente imobilizada, com o coração acelerado, incapaz de desviar o olhar. Ele permaneceu sem piscar ou se mover por alguns segundos e então ergueu a cabeça, me oferecendo um sorriso que parecia vir diretamente do inferno. Gritei com toda a força que tinha, caí no chão. E naquele mesmo momento meu pai entrou correndo no quarto e presenciou toda a cena. Ao ver Tyler ali, meu pai gritou: "Você é um psicopata. Vou acabar com você." Pegou um taco de beisebol que guardava embaixo da cama e saiu correndo em direção a ele. Tyler não esperava essa reação e, em pânico, correu em direção à sua caminhonete para fugir. Mas meu pai era mais ágil, foi atrás dele e eu também corri para fora, vendo meu pai golpear a cabeça de Tyler com o taco. Tyler gritou de dor e caiu no chão se contorcendo, mas então começou a proferir palavras horríveis direcionadas ao meu pai.
Sua filha é uma prostituta. Como tem coragem de me agredir por causa dessa mulher? Mas o pior ainda estava por vir. Em um movimento completamente inesperado, Tyler sacou uma arma do bolso e disparou contra meu pai. Deus do céu! Tenho aquele momento gravado na memória como se fosse em câmera lenta. Entrei em choque total e gritei desesperadamente, vendo meu pai desabar no chão sangrando. Naquele instante, Tyler conseguiu entrar na caminhonete e fugiu em alta velocidade. Os vizinhos ouviram o disparo e saíram de suas casas para ver o que havia acontecido. Eles ajudaram a colocar meu pai na ambulância e o levaram ao hospital. Eu telefonei para a polícia tremendo de medo e relatei todos os fatos. Em questão de poucos dias, as autoridades prenderam Tyler e meu pai permaneceu hospitalizado por alguns dias. Mas, felizmente, nada grave aconteceu. O projétil atravessou seu ombro, mas, por sorte, não atingiu órgãos vitais. Caso contrário, o desfecho teria sido trágico. Toda a minha família me responsabilizou intensamente por ter cometido essa imprudência, por ter confiado nessa plataforma. E minha madrasta rompeu qualquer tipo de relacionamento comigo, levando meu pai de volta para a Califórnia. Me proibiram de manter contato com ele e chegaram a dizer que teria sido preferível se Tyler tivesse atirado em mim ao invés do meu pai. Reconheço que cometi erros graves ao confiar nesse tipo de atividade, utilizando uma plataforma tão arriscada para obter dinheiro. Frequentemente, sinto vontade de desistir de tudo, mas também questiono se toda a responsabilidade é realmente minha. Ainda me encontro em um processo difícil de compreensão e aceitação de tudo que vivenciei. Alguns dias são melhores que outros, mas carrego comigo a lição de que certas escolhas podem ter consequências que vão muito além do que conseguimos imaginar. Espero que minha experiência possa servir de alerta para outras pessoas que estejam considerando caminhos similares, porque às vezes o preço que pagamos é muito maior do que qualquer quantia em dinheiro que possamos ganhar. Hoje, vivo sem nenhuma conta nas redes sociais. Não é preguiça, nem falta de tempo. O motivo é bem mais sério que isso. Depois do que passei há alguns meses, qualquer plataforma digital me causa arrepios. Sei que pode parecer exagerado, mas quem viveu o que vivi entenderia perfeitamente. Tudo começou quando me mudei para estudar na universidade. Logo percebi que precisava arrumar uma fonte de renda. Por mais que meus pais se esforçassem para bancar meus estudos, e eu fosse muito grata por isso, não dava para depender deles eternamente. Queria ter minha independência financeira para sair, me divertir, comprar coisas e comer em lugares diferentes. Mas a mesada não cobria esses gastos extras. Comecei procurando emprego tradicional. Fui em várias entrevistas, mas nada deu certo. Foi quando pensei em tentar ganhar dinheiro pela internet. Algumas amigas tinham comentado sobre os valores que faturavam em sites como OnlyFans e achei que podia ser uma alternativa interessante. Tinha um corpo atrativo e milhares de seguidores nas minhas outras redes. Então, seria questão de criar um perfil e começar. Porém, na hora de colocar em prática, bateu uma insegurança danada. Não tenho nada contra quem trabalha com isso, mas não me via me expondo dessa forma. Então pesquisei outras opções e descobri que também era possível ganhar dinheiro vendendo fotos de pés. Várias pessoas me garantiram que havia boa procura e pagamentos interessantes nessa área. Resolvi tentar. Caprichei na pedicure, montei meu perfil com cuidado e divulguei nas minhas outras redes sociais. Mas a realidade foi bem diferente do esperado. Durante uma semana inteira, mal consegui alguns trocados miseráveis. Mesmo assim, não desanimei completamente. Havia concorrência e pelo menos não precisava me despir. Então considerei que estava valendo a tentativa. Alguma coisa era melhor que nada. Estava levando numa boa, sem grandes expectativas.
Até que um dia recebi uma quantia que me deixou surpresa. Não acreditei quando vi a notificação mostrando que alguém tinha me dado uma gorjeta de $50, mais do que tinha ganho em todo esse período junto. Imediatamente mandei mensagem agradecendo. Nossa, muito obrigada pelo presente, que generosidade. Ele respondeu rapidamente. Quem tem que agradecer sou eu mesmo. Logo em seguida perguntou, você faz fotos exclusivas? Quero uma só para mim. Confesso que hesitei um pouco. Não achava errado, mas me senti meio desconfortável com a proposta. Depois de pensar, concluí que era normal nesse tipo de trabalho. Aceitei e enviei algumas fotos exclusivas por um valor bem interessante, o que me animou bastante. Senti como se finalmente estivesse conseguindo prosperar nessa área. Mas logo as coisas começaram a mudar drasticamente. Todos os dias esse usuário entrava em contato no mesmo horário pedindo novas fotos exclusivas. Os comentários dele foram se tornando cada vez mais estranhos e intensos. Tentava ignorar, mas era impossível não perceber como estava ficando obsessivo e perturbador, chegando até a me enviar fotos dele reagindo às minhas imagens de pés. Foi extremamente embaraçoso, mas tentei manter a calma. Afinal, era por isso que eu estava ali, certo? Mas tudo desandou quando ele me escreveu algo aterrorizante. Queria muito te conhecer pessoalmente. Nesse momento senti muito medo. Respondi diretamente. Não faço encontros, desculpe. Mas eu pago muito bem, insistiu ele. Não precisa ser nada além dos seus pés, te garanto. A situação estava ficando muito pesada. Repeti que não estava interessada nesse tipo de programa, mas ele não desistia. Continuava insistindo sem parar, oferecendo valores exagerados, mas isso estava completamente fora de possibilidade para mim. Jamais faria tal coisa. Não vou aceitar de jeito nenhum. Pare de insistir, por favor. Falei de forma bem clara, mas então ele escreveu algo que me gelou completamente. Eu preciso de você. Preciso ter seus pés na vida real. Entrei em pânico total. Não fazia ideia do que passava na cabeça dele, mas fiquei apavorada. Escrevi pedindo para parar com aquilo, mas ele ignorou completamente. A insistência teimosa estava me deixando muito nervosa e de repente vi uma mensagem que dizia: tudo bem, de qualquer jeito eles vão ser meus em junho. Quando li isso, quase derrubei o celular. Meu coração disparou e travei por completo. Percebi que essa pessoa devia ser alguém que me seguia e provavelmente sabia informações sobre mim, como em que universidade estudava. Minha mente só conseguia imaginar as piores possibilidades. Tomada pelo pavor, resolvi deletar meu perfil do OnlyFans e apagar tudo relacionado a isso das minhas redes sociais. Inicialmente me senti mais aliviada. Mas logo depois descobri que as fotos que ele tinha comprado começaram a aparecer, sendo enviadas para todas as minhas contas por perfis falsos. Era óbvio que ele tinha criado essas contas especificamente para me perseguir, porque foram todas criadas naquele momento só para me atormentar. Bloqueei todos, mas isso não me tranquilizou nem um pouco. Pelo contrário, fiquei completamente paranoica. Não conseguia confiar em mais ninguém, nem nos meus amigos, nem em qualquer pessoa do campus. E se um deles fosse esse maluco? E se ele me encontrasse? Minha mente não parava de pensar nessas possibilidades e eu não conseguia esquecer aquela última frase dele. Vão ser meus. Imagino que estava falando só dos meus pés, mas mesmo assim me atormentava constantemente. As semanas foram passando e meus amigos estavam cada vez mais preocupados comigo. Diziam que não fazia bem ficar trancada no dormitório o tempo todo, que eu precisava sair um pouco para me distrair. Mesmo com todo o terror, uma noite resolvi aceitar sair com eles. Pela primeira vez em muito tempo consegui relaxar e, para minha surpresa, até me diverti bastante. Foi muito bom mesmo, mas por causa da desconfiança, quando perguntaram se podiam me acompanhar até o quarto, recusei, dizendo que preferia ir sozinha.
Como expliquei, estava desconfiando de todo mundo e isso era terrível, porque sabia que alguém estava me vigiando, mas não conseguia identificar quem era. Então, qualquer pessoa podia ser o agressor. O prédio não ficava longe e eu tinha comprado spray de pimenta para me proteger. Então fui andando. Assim que entrei no prédio, mal passei da porta principal, alguma coisa bateu na minha cabeça e perdi a consciência. Quando recuperei os sentidos, estava tudo embaçado e achei que fosse por causa da pancada. Mas quando minha visão clareou, vi um homem na minha frente com o rosto coberto por um capuz. "Nunca te vi na vida", ele disse, com uma voz que me deixou gelada. "Acorda, bela adormecida." Eu estava de barriga para baixo e quase não conseguia me mexer. Foi então que percebi que ele tinha me amarrado os braços e as pernas com cordas que estavam presas nas quinas da cama. Minha respiração falhou quando entendi o que estava acontecendo. Tampou minha boca com fita para eu não gritar e começou a falar coisas que nem quero lembrar. Foi horrível demais. Me olhava com uma maldade nos olhos e ficava repetindo que eu era dele e que tinha cumprido a promessa. Meus pés iam ser só dele. Naquele momento, eu estava muito confusa e aterrorizada. Achei que talvez soubesse quem era, porque a voz parecia conhecida, mas não conseguia lembrar de onde. Só conseguia balançar a cabeça e torcer para alguém me ajudar. Começou a falar que ia cortar meus pés e levar embora, e no meio do desespero percebi algo importante. Aquela noite foi um pesadelo absoluto. Não vou contar em detalhes o que aconteceu e todas as coisas horríveis que ele fez comigo. Só vou dizer que esse homem era muito mais perturbado do que eu podia imaginar, e tudo que eu conseguia fazer era rezar para alguém me socorrer. Com toda a força que tinha, comecei a me debater, tentando desesperadamente me soltar daquelas amarras, mas parecia impossível. Não sei quanto tempo se passou. Só sei que quando achei que a situação não podia piorar, ele me mostrou algo que me deixou em choque total, uma serra pequena. Esse doente estava sorrindo de orelha a orelha e nem precisou falar nada para eu entender o que pretendia fazer com aquilo. Ali que virou o inferno mesmo. Começou a fazer cortes atrás dos meus calcanhares, bem devagar, como se quisesse prolongar meu sofrimento. A dor era terrível, quase insuportável. Comecei a me mexer e me contorcer na cama, tentando desesperadamente me livrar das cordas. E mesmo parecendo impossível de tanto me debater, um dos nós do meu pulso afrouxou. Com a mão livre, arranquei a fita da boca rapidamente e comecei a gritar por socorro com toda a força que tinha. Meus gritos ecoaram por todo o lugar e ele não conseguiu fazer nada para me calar. Quando percebeu que estava descoberto, largou a serra e tentou fugir. Mas os outros moradores já tinham saído dos quartos e antes que pudesse escapar, o derrubaram no chão. Quando viram o estado que eu estava, todo mundo ficou horrorizado e correram para me desamarrar. Por causa dos cortes profundos que ele fez nos meus tendões, não consegui ficar em pé sozinha, mas estava grata por estar viva. A polícia chegou rapidamente e prendeu o agressor enquanto me levavam para o hospital. Graças a Deus, consegui salvar meus pés, mas a verdade é que nunca mais fui a mesma pessoa. Naquela noite, minha vida mudou para sempre. O psicopata que me atacou era outro estudante da faculdade. Por isso a voz dele parecia familiar. Foi condenado a 10 anos de prisão e mesmo isso me dando certo alívio. Nunca mais me senti segura. Hoje, meses depois, ainda luto contra as sequelas psicológicas daquele trauma. Deletei todas as redes sociais, abandonei a universidade e voltei para a casa dos meus pais. Acordo frequentemente com pesadelos e qualquer barulho estranho me deixa em pânico. Sei que vou precisar de muito tempo e terapia para conseguir reconstruir minha vida. Algumas cicatrizes são visíveis nos meus pés, mas as piores são aquelas que ninguém consegue ver.
Você já deve ter ouvido falar que às vezes a gente pede uma coisa e acaba se arrependendo depois, né? Bem, eu descobri isso da pior forma possível. Meu nome não importa, mas posso contar que estou casado com Kelly há quase 5 anos. A gente se encontrou no trabalho e logo bateu aquela química que você sabe quando vai dar certo. Começamos a namorar e em pouco tempo já estávamos juntos de verdade. Eu sou alguns anos mais velho que ela, e quando consegui uma promoção importante, acabamos tendo que nos mudar para outra cidade. O problema é que Kelly teve que largar o emprego dela para me acompanhar. Isso me doeu muito no peito. Ela adorava trabalhar e estava crescendo na carreira também. Eu me sentia péssimo por ela ter que abrir mão de tudo por minha causa. Nosso relacionamento ficou meio tenso, porque ela sempre foi independente e, de repente, estava dependendo só de mim. Ela tentou se virar na cidade nova, procurou trabalho e correu atrás, mas nada rolava. Mesmo ganhando bem e conseguindo sustentar a casa, eu via que a frustração de não ter a liberdade dela estava acabando com ela. Não queria forçar a barra, porque se fosse comigo no lugar dela, ia me sentir pressionado também. Por isso nunca insisti para ela aceitar qualquer trampo ou fazer algo que não queria. Mas ela ficava muito tempo sozinha em casa e isso começou a me incomodar. Era domingo à tarde e eu estava na varanda fumando quando ouvi Kelly conversando no telefone com Ana, uma amiga dela. Só conseguia pegar pedaços da conversa, mas elas estavam naquele papo de: será que a gente pode fazer isso mesmo? Você acha que é uma boa? Vai que dá merda? Fiquei curioso. Ana estava falando sobre uns sites onde as mulheres conseguem ganhar dinheiro sem precisar de emprego normal. Kelly, que não manjava muito dessas coisas, parecia confusa e meio sem jeito, mas interessada. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ela desligou e eu, que sou curioso mesmo, não aguentei e perguntei sobre o que estavam conversando. Aí ela me contou que Ana tinha uma conta num site chamado OnlyFans. Isso foi alguns anos atrás, quando essa coisa toda estava começando. Então o site não era famoso como hoje, e eu nunca tinha ouvido falar. Minha cara deve ter sido um poema com aquela expressão de que negócio é esse? Foi quando ela começou a me explicar que nesse site as meninas ganham dinheiro com os seguidores, mandando fotos e fazendo uns shows. A parada é que os caras não só pagavam para ver o conteúdo, mas às vezes pediam coisas específicas, fotos particulares mandadas pelo celular ou computador. Fiquei chocado. Perguntei: e eles só pagam pelas fotos? E ela respondeu: não, não é só isso. Você tem que fazer o que eles querem se quiser ganhar mais dinheiro, flertar, mandar fotos íntimas, essas coisas. Tipo um negócio de pagamento por serviço. Fiquei surpreso quando soube que Ana estava tirando uns $100 por dia com essa jogada, sem muito esforço. Mas ela me garantiu que não estava pensando em entrar no OnlyFans. Foi quando uma ideia apareceu do nada na minha cabeça e eu falei: por que não? Ela me olhou com uma cara de surpresa total. Sério? Você quer que sua esposa mande fotos íntimas e conteúdo sexual para outros caras? Disse levantando a sobrancelha. Claro que não. Mas por que não criar uma conta com foto de outra menina, usando alguma foto da internet e ganhar uns dólares sem ninguém saber que não era ela de verdade? Expliquei que podia ser uma forma de enganar os trouxas que só queriam sexo virtual. A ideia era ela ganhar dinheiro e ninguém ia saber que era tudo mentira. Naquela noite ela ficou pensando, mas depois de refletir bastante, acabou topando. Então começamos a trabalhar nisso. Eu mesmo criei a conta dela. Coloquei uma foto de uma menina de biquíni de costas e subimos mais algumas que escolhemos no Google, mas tomando cuidado para que as características físicas batessem. Para nossa surpresa, a coisa funcionou melhor do que a gente esperava. Em só 3 semanas, a conta já tinha mais de 2.000 seguidores e começamos a conversar com eles, responder mensagens e tudo mais. A gente ria das solicitações mais doidas que mandavam e tinha uns caras dispostos a pagar qualquer coisa para ver conteúdo nu.
Mas é claro que isso não ia durar para sempre. Numa terça à noite, enquanto eu estava no sofá vendo futebol, ouvi Kelly falar: "Meu Deus, que doente!" Olhei para trás, onde ela estava mexendo no notebook, e vi que estava pálida e com cara de horror. Quando perguntei o que estava rolando, ela me mostrou a conta do OnlyFans e disse que um cara estava mandando fotos do peito peludo, mostrando parte das partes íntimas e falando umas safadezas horríveis. Na hora dei uma olhada na tela para ver melhor. Interessante. Talvez ele queira que você fale umas coisas picantes e mande algo mais. Para minha surpresa, o maluco pediu para ela mandar fotos bem explícitas das partes íntimas de um jeito bem específico. Kelly arregalou os olhos, horrorizada. Mas eu achei engraçado e brincando falei que ela podia baixar alguma foto do Google e pedir $100. Para nosso espanto, o cara aceitou e pagou os $100. Eu e Kelly batemos a mão de alegria. Tínhamos ganhado $100 por uma foto que pegamos de graça na internet. Que negócio melhor que esse? Até aí parecia que o cara ia pagar e sumir. Mas não foi bem assim. Em poucos segundos ele mandou de volta a foto que tínhamos enviado. O cara, que se chamava Lobo Branco 69, começou a escrever coisas como: "Essa não é você. Quero ver a verdadeira você. Não me engane, querida. Não gosto quando me enganam. Estou falando sério, me deixe feliz." Isso nos deixou meio confusos, mas respondi: "Do que você está falando, amor? Essa sou eu." Mas o que o homem escreveu depois nos deixou sem palavras. "Deixe-me falar com sua esposa. É com ela que quero conversar, não com você." Ficamos em choque, mas antes que pudéssemos fazer alguma coisa, a tela começou a dar problema e, de repente, a webcam ligou sozinha e uma videochamada nos conectou com algo que jamais imaginaríamos. Na tela apareceu um velho de uns 60 anos, mas vestido como uma menina pequena com tranças falsas. Estava usando um vestido rosa e uma maquiagem feia e exagerada. O cara nos sorriu de forma assustadora e disse: "Vocês não podem me enganar. O caçador aqui sou eu. Este é o meu jogo." Meu sangue gelou. O cara parecia um psicopata muito doente. Tentei fechar a videochamada várias vezes, mas não fechava e meu computador não respondia a nenhum comando. Foi aí que percebemos. Ele tinha invadido nosso sistema. A sensação de impotência foi total. Falei para o cara que devolveríamos o dinheiro dele e pedi para nos deixar em paz. Mas o velho começou a dizer que não entendíamos nada, que não conseguiríamos nos livrar dele, porque foi ele quem escolheu Kelly. "Como você sabe quem eu sou? O que é tudo isso?" perguntou ela em completo choque. De repente, o cara saiu da frente da câmera e uma mulher amarrada apareceu atrás dele. Era a Isabela, a amiga de Kelly. Ele empurrou a cadeira e colocou ela na frente da câmera. Isabela estava com os pés e as mãos amarrados, a boca tampada com fita e parecia que ele ia fazer algo terrível. Eu queria correr para ligar para a polícia, mas quando tentei me mexer, ele me avisou para não fazer isso. Senão Isabela ia pagar o preço. Então não tive escolha senão ficar parado ali. De repente ouvimos um clique seguido de um zumbido. Isabela, que parecia desesperada e com o rosto cheio de lágrimas, nos olhou pedindo ajuda, enquanto o homem mostrava o que tinha na mão. Era uma máquina de cortar cabelo. Então, com aquele mesmo sorriso congelado no rosto, começou a raspar a cabeça de Isabela devagar, enquanto ela só conseguia chorar, já que estava com a boca tampada. Enquanto cortava o cabelo, o homem começou a cantarolar uma música. Parecia uma canção de ninar ou algo assim. A situação era completamente insana e aterrorizante. Em um momento não consegui mais aguentar e peguei meu telefone para ligar para a polícia. Mas nesse momento o cara gritou que se chamássemos a polícia, cortaria a garganta de Isabela na nossa frente. Então tive que desligar e ficar ali sem conseguir me mexer, sem saber o que fazer. Depois que terminou de cortar o cabelo, passou a máquina nas sobrancelhas e cílios, deixando-a completamente careca. Isabela era morena e tinha um lindo afro com pontas claras,
que era sua marca registrada. Ela adorava o cabelo dela e tanto Kelly quanto eu ficamos destroçados vendo o que estava acontecendo, embora nosso verdadeiro medo fosse que ele quisesse machucá-la de outras formas. Porém, depois de fazer isso, o velho simplesmente se despediu dizendo que já tinha terminado o jogo dele conosco e que agora ia brincar com a boneca dele. Disse para não nos preocuparmos, porque ia soltá-la quando se cansasse. De repente se aproximou, pegou a câmera e a beijou falando o nome de Kelly, dizendo que ia vê-la em breve, como se estivesse beijando minha esposa, algo que fez meu sangue ferver. Mas antes que eu pudesse falar, a tela ficou preta. Depois disso, Kelly e eu ficamos em silêncio, com o coração disparado e sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. Liguei para a polícia, é claro, mas a verdade é que eles não tinham pista nenhuma. Só conseguiram descobrir que Isabela foi vista pela última vez no supermercado, fazendo compras normais, e depois desapareceu sem deixar rastro. Passaram 2 dias sem notícias dela. Kelly estava apavorada e abalada, achando que algo terrível tinha acontecido com Isabela. Eu queria consolá-la e dizer que estava tudo bem, mas estava tão preocupado quanto ela. Durante esses dias dormi com uma arma embaixo da cama, pronto para usar se aquele doente aparecesse na minha casa. Uma semana depois, à noite, justo quando achava que tudo isso não podia ficar pior, ouvimos uma batida forte na porta. Kelly e eu pulamos da cama e, claro, o rosto daquele maluco foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Desci as escadas com a arma na mão e ela também desceu com uma faca. Perguntei quem era, mas não houve resposta. Então segurei a arma com força e abri a porta devagar. Mas o que vi do outro lado é uma imagem que ainda me assombra. Era Isabela. Ela estava no chão, zonza e perdida. O estado dela era chocante. Tinha hematomas e ferimentos por todo o corpo e a roupa estava rasgada e suja de sangue. Levantamos ela rapidamente e chamamos a polícia, que chegou em poucos minutos. Eles interrogaram Isabela e ela contou que tinha levado uma pancada por trás quando estava colocando as compras no carro. A próxima coisa que lembrava era estar em um cômodo sujo, presa em uma cadeira. O mais assustador de tudo é que ela não consegue lembrar direito o que aconteceu durante os dias que ficou desaparecida. Parece que o homem dava alguma droga para ela, então só lembra de imagens borradas e confusas. Vendo o estado dela, não pude deixar de pensar que talvez tenha sido melhor assim. Esse psicopata ainda não foi pego, mas espero do fundo do coração que seja logo, porque se não for, vai saber o que mais pode acontecer. Essa experiência me ensinou que algumas portas nunca deveriam ser abertas. O que começou como uma ideia simples para ganhar uns trocados se transformou no pior pesadelo da nossa vida. Agora entendo que quando mexemos com coisas que não conhecemos, podemos acordar monstros que estavam dormindo. Eliminei o perfil falso imediatamente e Kelly e eu nos mudamos para outro bairro, torcendo para que aquele demônio nunca mais cruze nosso caminho. Todo mundo quer saber qual é o segredo para conseguir muitos seguidores nas redes sociais. As pessoas vivem perguntando como fazer para ter o mesmo sucesso que eu tenho online. Antes, eu pensava que era apenas sorte, que havia nascido no momento certo para isso. Hoje em dia, sei que ter fama na internet, principalmente sendo mulher, pode se tornar um pesadelo que você nunca imaginou que poderia acontecer. Receber comentários nojentos e mensagens obscenas virou rotina na minha vida. Já perdi a conta de quantos homens me mandaram propostas indecentes ou pediram fotos íntimas. Nunca faria esse tipo de coisa nas redes normais, mas confesso que gostava de postar algumas fotos mais sensuais no meu perfil só para ver a reação das pessoas. Foi assim que conheci o OnlyFans e percebi quanto dinheiro podia ganhar com isso. Não pensei 2 vezes antes de criar minha conta. Os primeiros meses foram incríveis.
Meu perfil explodiu rapidamente e virou um sucesso enorme. Fiquei impressionada com quanto dinheiro conseguia ganhar fazendo algo que me divertia. A maioria dos meus assinantes era respeitosa e discreta, diferente daqueles garotos inconvenientes que não tinham condições de pagar pelo conteúdo e só mandavam mensagens bobas. Mas havia um cliente especial que sempre comprava tudo que eu postava. Ele se chamava Carlos e no começo parecia ser uma pessoa educada. Sempre me agradecia e me tratava muito bem. Tudo mudou no dia em que resolvi publicar no meu feed uma foto que havia enviado apenas para ele semanas antes. Quando abri minha caixa de entrada, encontrei uma mensagem dele. Inicialmente foi educado. Apenas questionou por que eu estava compartilhando aquelas imagens publicamente. Expliquei que eram minhas fotos e eu tinha total liberdade para postá-las onde quisesse, mas ele ficou furioso e exigiu rispidamente que eu não usasse as fotos que pertenciam a ele. Respondi irritada que podia publicar o que bem entendesse no meu próprio perfil, porém Carlos não aceitou. Ele me escreveu: "Sou seu cliente e paguei caro por essas fotos. Então considero uma falta de respeito você disponibilizar gratuitamente ou permitir que outros vejam sem pagar. Você só se importa com dinheiro, mas essas coisas têm valor e não devem ser gratuitas." Naquele momento fiquei aborrecida, mas também reconheci que ele tinha alguma razão. Mesmo assim, respondi que ele não deveria se intrometer e que, se não gostasse do meu conteúdo, bastava cancelar a assinatura. Carlos não desistiu. Ele me respondeu dizendo que sabia exatamente quanto havia gasto comigo e que, se eu decidisse distribuir o material gratuitamente, ele exigiria o reembolso completo. Disse que ele deveria cuidar da própria vida e imediatamente o bloqueei. Foi um alívio conseguir bloqueá-lo e resolver aquele problema. Uma das vantagens de trabalhar online é poder eliminar pessoas inconvenientes com apenas um clique. Mesmo achando que tudo havia terminado, a situação estava apenas começando. Tentei seguir minha rotina normalmente. Fui tomar um banho relaxante para esquecer daquele episódio desagradável e depois me preparar para estudar álgebra, pois tinha uma prova importante na semana seguinte. Porém, quando liguei o computador, vi que as notificações não paravam de aparecer na tela. Dezenas de mensagens chegavam de perfis diferentes, todas contendo a mesma coisa, a palavra ingrata, seguida do meu nome verdadeiro e o endereço da minha casa. Entrei em pânico total. Comecei a chorar descontroladamente enquanto bloqueava todas aquelas contas e apagava as mensagens, mas elas continuavam surgindo sem parar. Não conseguia entender o que estava acontecendo até que recebi uma videochamada no Skype. Hesitei antes de atender, mas resolvi aceitar, mantendo minha câmera desligada por precaução. Foi nesse momento que fiquei completamente aterrorizada. A voz familiar de Carlos ecoou pelos alto-falantes. "Ainda pensa que foi esperta em me bloquear, garota?" Seu tom era ameaçador e cheio de raiva, mas ele mantinha a própria webcam desligada. Não conseguia compreender como ele havia descoberto meu endereço e comecei a gritar, perguntando o que significava aquilo. Carlos começou a me atacar verbalmente, dizendo que eu havia sido ingrata e desonesta ao bloqueá-lo. "Sabe quanto gastei com você? Se pretende distribuir essas fotos de graça agora, então me devolva cada centavo. Quero meu dinheiro de volta imediatamente. E pare de fingir que não entende nada. Já compartilhei seus dados pessoais com outros clientes que realmente pagaram pelo seu conteúdo." Continuei tremendo e chorando, mas tentei manter a calma para responder que não entendia o que havia de errado com ele e que aquela perseguição precisava parar. A situação ficou ainda mais terrível quando Carlos começou a me humilhar, dizendo que eu não passava de lixo, que podia conversar com qualquer pessoa que quisesse e que me bloquear havia sido um erro que traria consequências graves. O momento mais apavorante foi quando ele ligou a webcam novamente, mas em vez de mostrar o rosto, a imagem que apareceu fez meu sangue gelar instantaneamente. Era minha casa.
Meu coração disparou e senti um terror paralisante. Ver minha própria residência através da câmera daquele maluco foi algo que me deixou sem reação. Carlos, com sua voz gelada e calculista, sussurrou: "Não deveria ter me bloqueado." Imediatamente senti náuseas e tonturas, como se alguém tivesse me atingido na cabeça, e uma dor insuportável tomou conta de mim. Minha respiração ficou ofegante e irregular. Em meio ao desespero, liguei para a polícia enquanto observava aquele homem parado na calçada em frente à minha casa. Fiz a ligação o mais rapidamente possível e, enquanto aguardava a chegada dos policiais, tentei gravar com meu celular tudo o que ele estava fazendo, caso tentasse fugir. Quando apontei a câmera do telefone para a janela, ele já havia desaparecido. No lugar de Carlos, vi minha mãe se aproximando da porta de casa, carregando algumas sacolas de compras. Desesperada, comecei a berrar: "Mãe, volta para o carro, tem um homem perigoso aqui fora. Chama alguém para ajudar." Ela não conseguiu entender meus gritos a tempo. Naquele exato momento, Carlos saiu de trás de uma árvore empunhando um bastão de beisebol e começou a agredir minha mãe com golpes violentos. Fiquei paralisada de horror. Sentia como se meu coração fosse explodir e comecei a berrar histericamente para que ele parasse. Minha mãe gritava pedindo socorro enquanto aquele psicopata continuava a espancá-la. Saí correndo em direção à entrada de casa, tentando intervir. Ele persistia no ataque e eu precisava desesperadamente que alguém me ajudasse a salvá-la. Me lancei sobre Carlos imediatamente, mas ele me empurrou com força, me jogando longe. A dor do impacto foi intensa, mas me levantei rapidamente para tentar proteger minha mãe novamente. Minhas lembranças daqueles momentos são fragmentadas e confusas, pois o terror e a adrenalina tornaram tudo ao meu redor nebuloso. Lembro apenas que Carlos gritava coisas horrendas, culpando-me por tudo e ameaçando que, se eu continuasse vendendo fotos ou interagindo com outros homens, a mesma violência seria direcionada a mim. Enquanto eu chorava, gritava e lutava contra ele, minha mãe permanecia caída e ferida. Cada vez que Carlos tentava voltar até ela para continuar os ataques, eu me jogava sobre ele novamente. Estranhamente, ele não usava o bastão contra mim. Apenas me afastava com empurrões, como se soubesse que me causava mais sofrimento agredindo minha mãe. Essa luta durou até que vizinhos corajosos vieram nos ajudar. Percebendo que estava cercado, Carlos tentou escapar, mas nesse momento a polícia chegou e conseguiu detê-lo. Meu primeiro impulso foi correr até minha mãe, mas os oficiais me impediram de tocá-la até a chegada da ambulância. Ela estava no chão, consciente, mas gemendo de dor, com o corpo inteiro tremendo e o rosto coberto de sangue e hematomas. Quando chegamos ao hospital, descobrimos que, além dos ferimentos superficiais, ela havia sofrido complicações mais sérias. Os exames revelaram uma fratura craniana grave e ela precisou ficar vários dias internada na unidade de terapia intensiva. Felizmente, a cirurgia foi bem sucedida e minha mãe se recuperou completamente após algumas semanas de tratamento. Porém, a história ainda não havia chegado ao fim. Posteriormente, descobri que Carlos foi transferido de volta para um hospital psiquiátrico. Sim, um hospital psiquiátrico, pois esse homem sofria de múltiplos transtornos mentais e havia sido internado pela própria família em uma clínica especializada, de onde conseguiu fugir sem que ninguém percebesse. Mesmo internado novamente, soube que ele continuava obcecado por mim, mencionando meu nome constantemente durante crises e surtos no hospital. Apesar de termos nos mudado para outro bairro, não abandonei completamente as redes sociais. Apenas encerrei minha conta no OnlyFans. Todos os dias, quando olho pela janela, sinto um medo constante de que aquele perturbado possa ter escapado novamente e esteja me observando de algum lugar. O terror que sinto é real e permanente, pois sei que a qualquer momento ele pode retornar para me punir por algo que nunca deveria ter acontecido.
Nunca vou esquecer o momento exato em que minha vida virou do avesso. Aconteceu há alguns anos, mas ainda consigo sentir cada detalhe como se tivesse sido hoje. O sol brilhava forte naquele dia comum na Califórnia. Nada indicava que algo ia mudar. Meu nome é Sarah, e naquela época eu levava uma vida bem simples e sem grandes emoções. Vivia na mesma rotina de sempre, sem muita coisa interessante acontecendo. Trabalhava como modelo para OnlyFans, uma escolha que às vezes me trazia críticas pesadas, mas também muitos fãs que me ajudavam a me expressar e a conectar com pessoas de jeitos que nunca imaginei. Do conforto do meu quarto, podia mostrar meu lado mais sensual e fazer coisas que jamais pensei. E o melhor de tudo é que ganhava dinheiro por isso. No início foi assustador, isso sim, mas conforme eu fui ganhando confiança, todas essas barreiras e preconceitos que tinha foram sumindo e acabei me apaixonando por esse trabalho, por assim dizer. Mas tudo mudou quando recebi uma solicitação de um seguidor que, sem eu saber, ia virar toda a minha realidade de cabeça para baixo. A mensagem era diferente, mas bastante interessante. O seguidor queria que eu fingisse posar como em quadros antigos, mas com roupas bem sensuais e deixando pouco para a imaginação. O cara, que se chamava de artista, oferecia uma quantia enorme por esse trabalho. A verdade é que havia recebido pedidos bem diferentes antes, então não parei muito para pensar e aceitei. A primeira pose foi de uma pintura que reconheci na hora. Era O Nascimento de Vênus, de Botticelli. Havia estudado arte na faculdade. Por isso, me posicionar para imitar a deusa do amor me pareceu um pouco desconfortável, mas era parte do trabalho. Então continuei com os pedidos. O curioso era que, conforme eu avançava, as pinturas ficaram cada vez mais sombrias e perturbadoras. Passamos de Vênus para obras mais macabras e assustadoras, como a obra Salomé e a cabeça do Batista de Edvard Munch e a cabeça de Medusa de Caravaggio. Mas o diferente não era só isso. E sim que cada vez que fazia uma dessas poses, meu apartamento começava a me dar calafrios e pouco depois algumas coisas esquisitas começaram a acontecer. Em uma ocasião, tinha atrás de mim um vaso com flores que havia colocado nessa mesma posição em uma das fotos e de repente voou pelos ares e se quebrou contra a parede. Fiquei sem reação e justamente nesse momento comecei a escutar sussurros baixos, quase como de folhas sendo balançadas pelo vento. Permaneci imóvel, mas então os sussurros ficaram mais altos, sendo escutados claramente. Mas a língua em que falavam era impossível de entender para mim. Havia algo neles que entrava em meus ossos. Os pesadelos também começaram a ficar mais frequentes. Sempre sonhava com uma mulher de pele escura, torcida, em uma posição antinatural, com os braços esticados e o corpo curvado de jeito desumano. Ela cantarolava um lamento triste, misturado com gemidos como de uma baleia morrendo, e depois começava a chorar sangue de seus olhos escuros. Às vezes acordava suando, com o coração disparado e respirando como louca, sem entender nem um pouco o que estava realmente acontecendo. A única coisa que sabia é que essa sensação de algo sinistro rondando em meu apartamento não me deixava até que uma noite tive uma revelação enquanto me preparava para mais uma sessão. De repente tudo parecia fazer sentido. Todas as pinturas, as poses, as representações que fazia pareciam ser partes de um quebra-cabeças, mas muito macabro. Sentia como se estivesse metida em algo mais perigoso do que parecia. Senti que havia cometido um grande erro ao me meter nisso. Mas no momento em que a dúvida aparecia em minha mente, do nada, ele oferecia mais dinheiro, quantidades quase impossíveis. De fato, não direi exatamente quanto, mas estamos falando de milhares de dólares. Era uma loucura total, como se o cara por trás de tudo conseguisse ler minha mente só de ver minha cara. Estava presa e não queria sair de lá ou não sabia como.
Tentei procurar na internet algo sobre esse pintor, sobre esse cara, algo que me desse uma resposta do que estava acontecendo, mas só encontrei uma velha lenda urbana sobre um artista solitário que foi rejeitado por sua obra macabra e sangrenta. Dizem que se viciou no ocultismo e acreditava que podia fazer acordos com entidades diabólicas para encontrar a vida eterna através de suas pinturas. Boatos diziam que o homem fez um acordo com forças sombrias e que sumiu quando conseguiu o que queria. Diziam que suas obras eram uma representação da própria morte. A história era realmente aterrorizante e por um momento me pareceu que era só ficção, mas não podia negar que algo dentro de mim me dizia que esta podia ser uma resposta para tudo o que estava me acontecendo. Que talvez não estava só posando para um artista, e sim fazendo rituais que chamavam esses demônios ou espíritos em minha própria casa. O último pedido chegou em uma noite em que o ar em meu apartamento estava muito pesado, como se algo sinistro estivesse no ambiente. É uma sensação que não posso explicar, mas parecia como se o ar ficasse grosso, como se tivesse peso. Para esse momento, havia juntado a quantia absurda de $100.000, uma quantidade que minha família nunca havia visto, e que claramente me parecia boa demais e suficiente para me aposentar. Mas quando estava decidida a largar esse cliente, mais uma vez, como se tivesse lido minha mente, ele me ofereceu uma quantia ridícula de dinheiro por uma última representação, $50.000. Fiquei com os olhos arregalados, sem poder acreditar no que oferecia, e mais uma vez não consegui resistir. No entanto, esse último pedido era mais assustador que todos os anteriores. Ele queria que eu recriasse uma pintura que nunca consegui encontrar em lugar nenhum. Uma mulher de pele escura, nua, torcida em uma pose horrível e com uns olhos que pareciam chorar sangue. Mas seu rosto tinha uma expressão perturbadora, uma que estava entre o prazer e um sofrimento terrível. A imagem por si só era chocante, mas não só pelo macabro que era, e sim porque havia algo nela que parecia quase real, quase como se tivesse vida. E o que é pior, não podia evitar notar a semelhança dessa figura com aquela que aparecia em meus pesadelos. No entanto, por idiota que pareça, não recusei a oferta. A ideia de ganhar esses 50.000 assim tão fácil me tinha cegado. Quando me preparei para fazer essa pose, algo em mim tremeu. Foi como se um medo profundo entrasse em meus ossos, como se no mais profundo do meu ser algo me gritasse para não fazer. Enquanto tirava a roupa, os sussurros na casa aumentaram até virar um barulho insuportável e as sombras nas paredes pareciam se mover sozinhas, tomando formas que pareciam humanas. Meu estômago se apertou com força e por mais que tentasse me convencer de que era só minha imaginação paranoica me enganando, sabia que não era assim. Nesse ponto me dei conta de algo terrível. Não estava sozinha em meu apartamento, não era só meu trabalho, e sim que havia estado cercada de presenças todo esse tempo, desde a primeira foto que postei. O horror nessa cena final foi total. Estava no meio dessas sombras que pareciam dançar e tinha a estranha certeza de que essa última pose não era só outro desenho, e sim a chave para abrir alguma porta, para fechar um círculo de algo que não entendia. Todo o pelo da minha pele estava eriçado, mas por alguma razão não parei. Já estava feito, então devia continuar e que acontecesse o que tinha que acontecer. Já o dinheiro estava em minha conta. Então ali estava eu, nua, com o corpo cheio de calafrios e com a mão tremendo enquanto ajustava minha câmera para capturar essa pose. Minha cabeça estava cheia de todo esse medo e essas dúvidas, mas decidida a completar a tarefa. Quando me coloquei nessa posição torcida, imitando a agonia dessa mulher na pintura, todo o lugar pareceu respirar. Meu corpo se encheu de uma sensação que não era minha. Foi como uma espécie de, não sei, de possessão. Comecei a sentir uma dor profunda, mas não física, e sim da alma. Ao mesmo tempo que uma sensação de prazer que parecia incompatível com o anterior.
como se duas forças brigassem dentro de mim. Meu rosto se contorceu nessa mesma expressão perturbadora da figura sozinho, e meus olhos começaram a chorar sem que pudesse evitar. Mas o mais assustador estava por acontecer. Quando a câmera fez clique, as sombras que dançavam se jogaram em minha direção com uma força brutal, me cobrindo em escuridão total. Nesse momento vivi a sensação mais aterrorizante de toda a minha vida. Foi como se toda essa escuridão me esmagasse ao ponto de tirar meu ar por completo. O desespero me invadiu ao ver que não conseguia respirar. Chutei, me mexi, mas não podia fazer nada. As sombras me tinham presa e pensei que o final havia chegado, que esse seria meu último suspiro nesse lugar, mas não. Justamente quando estava prestes a desmaiar, as sombras recuaram de repente, os sussurros sumiram e tudo ficou em um silêncio que tomava tudo, tão profundo que até podia sentir nos ouvidos. A única coisa que dava para escutar era minha respiração pesada, lutando para recuperar o oxigênio. Nesse momento, soube que pela primeira vez em dias, realmente estava sozinha. Desde que esse pintor entrou em minha vida, nunca havia me sentido assim. Quando consegui me levantar, a primeira coisa que fiz foi correr desesperada para meu computador. Mas esse cara, o tal pintor, havia sumido como se nunca tivesse existido. A única coisa que sobrou em minhas mãos foi uma mensagem diferente e uma transferência de dinheiro, os $50.000. Como se nada tivesse acontecido, como se fosse um simples pagamento como qualquer outro. Mas a verdade é que não era assim. Algo dentro de mim estava quebrado ou não estava mais lá. Podia sentir essa espécie de buraco dentro de mim, como se algo me faltasse. E é uma sensação que me acompanha até hoje, sem que possa evitar. Os dias seguintes pareceram voltar ao normal mais ou menos, mas em meu coração sabia que essa paz era só temporária. Algo me dizia isso. Até que alguns meses depois, alguém bateu à minha porta. Abri com cuidado porque não esperava visitas, mas não havia ninguém, só uma pequena caixa aos meus pés. Levei para a cozinha com o coração disparado, e quando abri, encontrei um bilhete. Obrigado. Só isso. E o que havia dentro? Uma foto, uma imagem que me destruiu por completo. Era minha última pose, essa mesma posição torcida que imitava a pintura que me haviam pedido no último momento. Mas não estava só eu nela. Atrás de mim havia uma mulher com a pele escura, nua e com os olhos chorando sangue. Não era uma simples fotografia, era um retrato, sim. Mas também era a prova de que essa entidade, esse espírito que havia estado atrás de mim, conseguiu escapar dessa prisão de telas e havia se mostrado no mundo real. Hoje entendo que fui apenas uma ferramenta, um meio para algo terrível se manifestar. Aquele dinheiro que tanto me seduziu foi o preço da minha própria alma, e agora vivo com a certeza de que uma parte de mim ficou para sempre presa naquelas sombras. O pior de tudo é saber que, em algum lugar, essa entidade continua livre, procurando sua próxima vítima, e eu fui responsável por libertar esse mal no mundo.